Eu gostaria de iniciar minha fala com uma citação de um grande educador, Paulo Freire, que diz: só ensina quem aprende. E como disse Canru na sua fala, tem sido um desafio ocupar o espaço de professor do PET Comunidades Indígenas, que, como vocês verão ao longo da minha fala, o PET é resultado da luta dos povos indígenas na Universidade Federal da Bahia. Então, mas eu tenho certeza que eu tenho aprendido muito mais do que ensinado, e eu gostaria de agradecer a todo mundo aí. O PET está em peso aí no chat, a Carlinha, Vita, as Vanessas, as três, né, incluindo a Vanessa Braz, da PROAI, né, e conviver com as e os estudantes indígenas da UFMA tem me tornado um professor melhor. Então, eu gostaria de reconhecer todo o aprendizado que eu tenho tido e dizer que a minha fala vai estar muito em sintonia com o que tem sido dito nas falas, principalmente de Canru e Rutian, porque foi com Canru e Rutian que eu aprendi, né, e todas as estudantes do PET, que estão aí, Vita e quem mais? Heloísa, que acabou de ganhar um neném, o Ritué, que está aí no momento difícil da vida dela. Então, tem muita sintonia em razão disso. Eu inicio minha fala, gente, reconhecendo que eu estou no município de Salvador, estado da Bahia, cujo território pertence totalmente ao povo tupinambá, e que estou aqui único e exclusivamente em razão da invasão e da violência dos colonizadores que desse povo expropriou à força a terra. Assim, acredito que todas e todos não indígenas, como é o meu caso, comprometidos com a luta desses povos, deveriam, no mínimo, em qualquer fala pública, reconhecer de qual povo aquele território em que nos encontramos no momento foi expropriado. E o território que hoje chamamos de Salvador é dos Tupinambá. A minha fala, então, a luta indígena e a universidade foi uma proposta da Pró-Reitoria de Extensão. Eu sou, então, Felipe Bruno Martins Fernandes, antropólogo, recentemente do Departamento de Antropologia, antigamente do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismos, e eu estou muito honrado de compartilhar a mesa com Rutian, Canru e Anderson, e também com o nosso coordenador-geral do Congresso da UFBA, o professor Guilherme. Agradeço também a todo mundo que está aqui nos bastidores nos ajudando, em nome da Fernanda, Lorena, e para quem está aí no chat, viu? Principalmente, eu acho que Carla, Vanessa, quem está aqui conosco nos ajudando é Rondi, sabia? Ele nos ajudou muito em julho para a elaboração do curso de extensão Direitos Indígenas e Políticas Públicas, e eu descobri que Rondi é ruivo. Vocês sabiam que ele era ruivo? Então, Rondi, a gente será sempre gratas e gratos a você. Essa minha apresentação está dividida em algumas partes, o contexto de construção dos argumentos, que é mais ou menos isso que eu apresentei para vocês, esse preâmbulo, a lei de ações afirmativas e o ingresso de Pataxós na UFBA, a luta dos povos indígenas pela universidade. Eu vou dar um foco aqui no povo Pataxó em razão de um projeto de extensão que nós estamos pensando para o ano que vem, então justificando, né? Uma pergunta: podemos falar de uma ciência indígena na UFBA? Gostaria de falar também de indígenas e a luta pela independência, porque principalmente a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência tem previsto uma série de comemorações, vou colocar entre aspas, da independência, dos 200 anos da independência. Vou falar também do PET Comunidades Indígenas da UFBA e a luta do movimento estudantil indígena, e, por fim, concluirei a minha fala falando das principais barreiras enfrentadas por indígenas na universidade. Gostaria também de abrir um parênteses aqui para dizer que essa é uma interpretação minha, por isso que eu coloquei aqui no título Reflexões Iniciais, tá bom, gente? Então, essa apresentação foi escrita a muitas mãos, principalmente com a revisão de bolsistas, voluntários e colaboradores do PET Comunidades Indígenas. Entretanto, eu tenho que agradecer imensamente as revisões da professora Maria Rosário Gonçalves de Carvalho e do antropólogo Gerry Matalauê, que fizeram importantes contribuições. Agradeço também a todas e todos que, de alguma forma, têm apoiado o projeto para o qual esse texto se destina, os Sábados de Ciência Indígena, que é a nossa ideia para 2022, a serem realizados no Colégio Estadual Indígena de Coroa Vermelha, território Pataxó, no extremo sul da Bahia. Caso aprovado no edital de celebração dos 200 anos da independência, terá o financiamento da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Em caso de aprovação, serão parceiros desse projeto o Mupoíba, né, que Rutian já apresentou, Prograde, Proai, Proeste, Programa de Antropologia e Pós-Afro.
e temos como objetivo central estimular jovens indígenas da etnia Pataxó e estudantes do ensino médio no Colégio Estadual Indígena Coroa Vermelha a vislumbrarem a universidade pública como um projeto possível de futuro que não é incompatível, acho que em sintonia com o que Anderson nos falou anteriormente, com suas crenças e modos de vida. Desta forma, eu trago nessa mesa algumas reflexões iniciais sobre a luta indígena e a universidade, obviamente, a minha interpretação, né? Mas como temos 3 palestrantes indígenas me colocando ao crivo da crítica, né? Inclusive das correções necessárias, falando da importância das ações afirmativas na UFBA, do início da ocupação da nossa universidade por estudantes Pataxó, da luta dos povos indígenas pela universidade e alguns aspectos relevantes no que tange à resistência indígena desde a invasão portuguesa. Com o advento da Lei de Ações Afirmativas, né, de 2012, cuja implementação na Universidade Federal da Bahia no ano de 2009 antecede a promulgação da legislação federal, cada vez mais estudantes indígenas têm ocupado as cadeiras como discentes em vários cursos de nossa universidade. Como ressaltou Ana Cláudia Gomes de Souza, mas também Rutian na fala dela, o ingresso de 2 irmãs Pataxó, Anari Brás e Arissana Brás, pelo sistema de cotas, ainda no ano de 2005, é tratado pelo seu povo como um mito fundador, por terem sido elas as primeiras estudantes dessa etnia a ingressar na UFBA. Além disso, Ana Cláudia também observa que, anteriormente a 2005, a UFBA mantinha relação com os indígenas quase que exclusivamente através dos magistérios ou licenciaturas indígenas, primeira porta de entrada aos povos originários na principal universidade pública do nosso estado. Desta forma, o acesso dos povos indígenas às universidades públicas da Bahia, particularmente na UFBA, pode ser considerado recente, datando da última década, e a permanência desses estudantes ainda enfrenta desafios, impactando em sua formação profissional e letramento científico, na medida em que o enfrentamento cotidiano de barreiras interpostas pela xenofobia, racismo, violência e empobrecimento constroem a vida universitária e a formação científica como mais uma, dentre tantas, eu acho que isso ficou bem evidente na fala de Canru, Rutian e Anderson, mais uma trincheira de luta. Os povos indígenas têm sido estudados desde os primeiros contatos com os europeus no decorrer do processo colonial, e particularmente pelas ciências humanas e sociais desde a sua consolidação. Entretanto, esses estudos foram majoritariamente marcados por relações de poder desiguais, mesmo quando pesquisadores buscaram maior simetria entre investigadores e investigados. Como aponta a professora Rosário, em clássica matéria para a revista Ciência e Cultura da SBPC, foi apenas nos anos 90, após a promulgação da Constituição Federal de 88, que uma educação escolar indígena e intercultural foi solidificada, possibilitando, abre aspas, a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas e a valorização de suas línguas e ciências. No caso de indígenas no ensino superior, as primeiras reivindicações por acesso nas universidades públicas datam de 2001, momento em que os primeiros universitários indígenas, particularmente Guarani e Pancararu, acessaram a universidade e chegaram à diplomação. Em razão disso, um projeto de extensão que visa popularizar a ciência com os povos indígenas deve se valer não apenas da tradução dos conteúdos científicos para grandes públicos, mas principalmente da construção refletida com os movimentos indígenas do que significa a ciência para os diferentes povos e, particularmente, qual o lugar da formação acadêmica de jovens indígenas na construção de um Brasil pluriétnico que respeite e valorize os conhecimentos desses povos? Haveria, nesse sentido, uma ciência indígena construída pelo encontro entre a universidade e os saberes tradicionais? E como essa ciência indígena poderá contribuir para a soberania e independência nacional no bicentenário que se aproxima? Mediante o papel dos povos indígenas como guardiões da floresta na atual crise climática global. Como é sabido, embora em todo o Brasil a independência nacional proclamada no Rio de Janeiro seja celebrada no dia 7 de setembro de 22, o fim do domínio português só ocorreu depois das lutas ocorridas na Bahia, entre 1821 e 1823, que resultaram na retirada das tropas portuguesas no 2 de julho de 1823. Daí ser a festa nessa data tão importante para os baianos desde 1824. Uma das atividades do PET em 2021 foi a live, tem aí a fotografia, Povos Indígenas na Construção da Independência da Bahia.
O argumento central da atividade foi a valorização da participação dos povos indígenas na libertação de Salvador e da Bahia dos invasores portugueses. Segundo narraram Ritué Pataxó, Célia Tupinambá e Rutiã Pataxó, a independência da Bahia se deu em 1823 em uma guerra sangrenta com ampla participação dos povos indígenas. Essa participação, como apontou o professor José Augusto Sampaio, foi apagada dos livros de história. Nesse sentido, a participação indígena na independência foi, como apontam essas lideranças, parte de um processo de resistência que estimulou lutas desde então, já que o respeito e a valorização dos povos indígenas por parte da sociedade brasileira nunca se concretizou, principalmente na maneira como uma imagem do índio, entre aspas, foi construída através do apagamento. Rutiã Pataxó ressaltou, por exemplo, que há 500 anos a resistência indígena é pela sobrevivência e existência cultural, social e física. Com base nisso, do ponto de vista do movimento indígena, não se cabe falar em independência, mas em resistência. Com vistas à qualificação profissional, acadêmica e cidadã de estudantes indígenas, ingressantes através de políticas de ações afirmativas na UFBA, o movimento estudantil indígena elaborou e aprovou em 2010, com apoio da gestão universitária, a adesão da UFBA ao programa Conexões de Saberes do Ministério da Educação, posteriormente tornado parte do Programa de Educação Tutorial PET. Segundo o MEC, os PET Conexões de Saberes, responsáveis pelo oferecimento de ações de ensino, pesquisa e extensão aos estudantes ingressantes através de políticas de ações afirmativas, têm como objetivo, está aí na tela, desenvolver ações inovadoras que ampliem a troca de saberes entre as comunidades populares e a universidade, valorizando o protagonismo dos estudantes beneficiários das ações afirmativas. Assim, ao ter sido fruto da pressão do próprio movimento estudantil indígena, o PET Comunidades Indígenas tem sido uma peça central, tanto no letramento científico dos estudantes, como na luta pela garantia de acesso e permanência na universidade, demonstrando o caráter político subjacente à formação profissional e científica desses sujeitos. Eu acho que isso ficou bem evidente na fala de Canru. Essa é a razão pela qual é impossível separar divulgação e formação científica das lutas dos povos indígenas, tanto pelos seus territórios como contra a violência que são expostos cotidianamente. Formar futuros cientistas indígenas é colocar em diálogo os saberes científicos, os saberes tradicionais e a luta pela soberania dos povos indígenas por suas terras e modos de vida e existência. E esse diálogo passa prioritariamente pela valorização da luta e militância cotidianas pelo direito à saúde indígena e ao combate às diversas formas de violência extra e intragrupos vivenciadas por esses estudantes, cujas vidas estão constantemente em risco nessa sociedade. Desde a criação do PET da UFBA, têm sido contemplados exclusivamente povos da região nordeste do Brasil, a saber Pancararu, Pancará, Cariri Xocó, Tumbalalá, Tuxá, Pataxó Ranhanhai e Pataxó. Destes, a maioria dos estudantes são pataxó e provém de diversos territórios localizados no extremo sul da Bahia, sendo relevante a participação de estudantes da TI de Coroa Vermelha, que abarca os municípios de Porto Seguro e Santa Cruz de Cabralha. Meus dados estão desatualizados, viu, gente? Canru já puxou minha orelha há mais tempo, mas eu não consegui atualizar nesse momento. Entretanto, também estão presentes no PET estudantes pataxó de Barra Velha, Muruxatiba e Boca da Mata. Vanessa está aí, né, no chat. Representativos de outras regiões. Essa TI ela é beneficiada, atendida por duas escolas, a Escola Indígena Pataxó de Ensino Fundamental e o Colégio Estadual Indígena Coroa Vermelha. Em nossa experiência à frente do PET Comunidades Indígenas, percebemos que a universidade, consequentemente a ciência, ainda não é um projeto para a juventude pataxó, não obstante os expoentes que têm ocupado o cenário local e nacional. A exemplo da jurista Samara Pataxó, uma das amigas da corte no STF, no julgamento ainda em curso da tese do marco temporal do povo Xoclém. Egressa do curso de Direito da UFBA e ex-bolsista do PET, hoje trabalhando em parceria com um dos mais importantes juristas indígenas do país, o doutor Eloy Terena. Caminhando então, gente, para a conclusão, outras dificuldades enfrentadas pelos estudantes indígenas na UFBA são a vida longe de seus parentes. Eu gostei muito da fala de Anderson, que explanou sobre a existência de uma casa de estudantes exclusivamente indígena em Feira de Santana. Eu já vi outras situações similares em Rondônia, por exemplo. A ansiedade e outros problemas de saúde mental
decorrentes da desestruturação de suas rotinas em razão da vida universitária, a insegurança política no que se refere aos seus territórios, a discriminação, o preconceito e as severas restrições econômicas para a permanência na universidade. Essas barreiras têm sido enfrentadas pela gestão universitária através de políticas de permanência que, em vista do governo federal, têm sofrido ataques e motivado nossos estudantes indígenas à luta por ações afirmativas, particularmente em aliança com estudantes quilombola. Desta forma, a permanência dos estudantes na UFBA não seria possível sem as ações da gestão, mas principalmente. Ai, calma que eu me perdi. Mas principalmente sem o protagonismo dos povos indígenas, que nesse momento apontam a universidade como uma prioridade para seus povos, com o objetivo da formação de profissionais indígenas para a qualificação dos serviços oferecidos aos povos indígenas e melhoria do atendimento e das políticas públicas que visam suas aldeias. Eu gostaria só, gente, de aproveitar meu momento de visibilidade para circular uma campanha de Pix aí da nossa bolsista Cláudia Hermano, lá de Cumuruxatiba, que tem enfrentado muitos problemas em relação às chuvas, uma situação de calamidade pública, e quem puder contribuir aí, elas mandaram o Pix 026-632-215-89, Monildo dos Santos Oliveira. Então, quem puder contribuir com os povos indígenas do Extremo Sul e dizer, né, além de circular a campanha da Cláudia Hermano, dizer não à tese do marco temporal, não ao PL 490, por um bem viver que valorize os povos indígenas, fora Bolsonaro. Muito obrigado, gente.